o que está acontecendo, geopolítica de guerra, boa noite, no Oriente Médio é claramente uma disputa de interesses entre os grupos ligados ao guarda-chuva dos Estados Unidos e os grupos ligados ao guarda-chuva dos chineses. E o grupo ligado ao guarda-chuva dos chineses envolve toda aquela rede de grupos chamados de pró-iranianos. Não necessariamente porque eles tenham vínculos, esses grupos, com a China, mas eles têm vínculos com o Irã. E para a China, em qualquer processo hoje de rota comercial, de controle de rota de energia, de controle de processo de exploração, de refino, você tem que ter os portos do Golfo Pérsico. Então são os portos do Irã. Os portos do Irã são condição sine qua non para que os chineses possam desenvolver uma rede de influência dentro da região aonde está o Irã, mas também rumo ao Mediterrâneo, rumo ao Maghreb, rumo à sua influência dentro da África, porque, vejam, vamos supor que essa coalizão dos Estados Unidos consiga controlar os Houthis e controle absolutamente o Mar Vermelho e controle o fluxo de produtos no Mar Vermelho de forma absolutamente radical. Né? Então, aí os chineses, para passarem por essa região, eles teriam que, de alguma forma, sobrepujar esse controle de fato que os Estados Unidos e seus aliados querem obter. Então, o que acontece, na realidade, hoje, é que quando essa coalizão é formada pelos Estados Unidos, o recado da Marinha iraniana é, não, nós vamos formar nosso grupo também para que nós possamos navegar nessa região sem que nós sejamos constrangidos. Então, esse aspecto da influência de um eventual embate, tá? Inclusive nos mares, inclusive no Índico, em Hormuz, no próprio Golfo Pérsico, na entrada do Golfo Pérsico, entre embarcações desta coalizão dos Estados Unidos e de grupos pró-iranianos, ou eventualmente até dos iranianos, está completamente em aberto. Está completamente em aberto, tá? Absolutamente em aberto. A situação das últimas horas nos fez. A chamada, ela nos é dada no momento que eu entendo o seguinte: você tem uma multiplicidade de situações que estão concorrendo para o agravamento. Agora, essa multiplicidade de situações que estão concorrendo para o agravamento, elas são nitidamente encadeadas. Não são circunstâncias que acontecem assim, porque, de repente, por coincidência, a fronteira norte de Israel com Hezbollah ficou mais quente, porque o Mar Vermelho ficou mais quente, porque Gaza está muito complicado. Não. Isso tudo está acontecendo de forma totalmente imbricada. E vou dizer mais até do que essa situação deplorável que a gente está vivendo em Gaza, quando os Estados Unidos dizem, não, nós vamos fazer uma situação de controle militar no Mar Vermelho. Então, os iranianos respondem através do Hezbollah, dizendo o seguinte: nós não vamos anuir com nenhuma demanda de Israel no sentido de recuarmos. E o Hezbollah não vai recuar. Mesmo com o recado da Alemanha, com o recado da Itália, com o recado da Grã-Bretanha, com o recado dos Estados Unidos, de Israel, do Amos Rochenstein, que teve diversas vezes em Beirute aí como negociador, eles não vão recuar voluntariamente. Resta saber se Israel vai comprar essa briga de atacar, como fez agora há pouco, minutos atrás, no Líbano profundo, no Triângulo de Jezim, 60, 70 quilômetros da fronteira, tá? Para envolver os Estados Unidos no conflito. Porque se o Hezbollah entrar no conflito com Israel, o tipo de destruição a que Israel seria sujeito faria com que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a Itália entrassem no conflito sob a alegação de que protegem existencialmente Israel. Existencialmente, é diferente. Pela acurácia dos mísseis, pela carga dos mísseis, pela quantidade de destruição que os mísseis, o arsenal do Hezbollah pode propiciar dentro de Israel, de sul a norte, de norte a sul. Reator nuclear de Dimona, indústria militar, aeroporto Ben Gurion, alvos estratégicos, estações de tratamento de água, estações de distribuição de energia. O Hezbollah, diferente do Hamas, pode causar danos realmente de caráter estrutural para Israel e se envolver em algum momento o Irã, nas condições hoje dos iranianos, com a capacidade missilística que o Irã possui e com a quantidade de grupos pró-iranianos no entorno de Israel, eventualmente uma ameaça existencial. Então, a ameaça existencial pode justificar a intervenção da OTAN, pode justificar a intervenção dos Estados Unidos, pode justificar a intervenção da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Itália, inclusive por seus públicos. E eu fico aqui pensando, não é?
Marins Neves, boa noite, obrigado pelo comentário. Boa noite, nutricionista, até você. Pessoal, vamos chegar, vamos deixar o like, vamos compartilhar nos grupos de família. Eu estou pensando, e eu conversei isso com o interlocutor agora há pouco também, antes de começar a live, se realmente essa construção que está sendo feita agora, né, desses ataques profundos de Israel, e eu vou fazer ainda como conjectura, não é um objetivo, que é um desenvolvimento notável, tá? Com o objetivo de fazer com que o Hezbollah responda pesado, você abre esse fronte, e aí você pode chamar a participação desses estados. Agora, por que? Boa noite, José Vilar. Boa noite, André Upalo. Obrigado pela presença. Veja só, sempre que você tem um desafio que possa ser compreendido como um desafio existencial para Israel também, né? Mas que você tem alguma coisa que pode ser apresentado para a sociedade, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, por que não dizer, como o necessário combate de um mal maior, você pode efetivamente mobilizar politicamente, você pode mobilizar economicamente o aparato industrial, o aparato financeiro para esse processo. Então, se nós chegarmos a essa construção, nós vamos estar falando o seguinte: Israel está cercado de inimigos, está cercado pelo Hezbollah, está cercado em Gaza, onde não consegue ainda estabelecer um controle firme, apesar de 75 dias, e de bombardeios praticamente indiscriminados, né? Tem a questão da presença de grupos análogos, próximos, ou o próprio Hezbollah na fronteira entre o Líbano e a Síria, que são as colinas do Golã, então a possibilidade de que haja até uma incursão, eventualmente, contra as colinas do Golã, pelos fatores geográficos é meio complicado, mas que eventualmente poderia acontecer. Então, mostrando tudo isso, mostrando que no Iraque tem grupos pró-iranianos que podem de alguma forma também participar, mostrando que você tem essa questão do Mar Vermelho já bastante difícil. Você vai mobilizar a sociedade dentro desses países aliados mais próximos de Israel, ou pelo menos militarmente explícita e abertamente aliados de Israel, para dizer, olha, é hora de nós participarmos, nós não podemos anuir com a destruição do Estado de Israel por um compromisso moral derivado do resultado da Segunda Guerra Mundial, da partilha da Palestina, da criação das Nações Unidas, das instituições multilaterais. Então, esse contexto pode ser o que Israel está procurando, até em função da sua dificuldade em Gaza. Porque hoje, o presidente francês Macron, ele disse o seguinte, obrigado, Luciano, pelo Pix. O Macron disse o seguinte, Israel pode perseguir o Hamas, mas não pode demolir Gaza. Na realidade, já demoliu. E então, eles precisam de outro discurso. Eles precisam de outra fala. Quer dizer, Israel não pode continuar fazendo o que está fazendo em Gaza se não houver uma justificativa política que seja, vamos dizer assim, coerente com o propósito de destruição total empregado, sob o ponto de vista até da escusa moral. Aconteceu depois do September 11, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, aconteceu depois do 7 de outubro, esse ataque indiscriminado a Gaza, porque sempre foi tratado como um ataque a uma maior. Sempre foi tratado como um aspecto da baliza de cunho civilizatório. E, nesse momento, cria-se um cenário, muito provavelmente, onde Israel chama o Hezbollah para o conflito para que possa justificar a intervenção de terceiros. Eu vejo, né, essa aposta, Eduardo, é uma aposta alta, né, mas eu vejo como possível, porque, na realidade, me surpreendeu a profundidade do ataque de Israel agora há pouco. Eu achei até que essa profundidade que poderia acontecer, mas que seria gradativo. Então eles chegariam 20, 30, 40, 50, 60 quilômetros, eventualmente 70, para chegar, sabe, sei lá, e atacar as grandes cidades, Tiro, Sidom, Beirute, enfim, o Líbano inteiro. Mas o que aconteceu hoje denota que você tem uma relação direta e imediata com a questão do fechamento do Mar Vermelho, a formação da coalizão e a tentativa de, vamos dizer, resolver, entre aspas, essa questão do Hezbollah. Porque quem conhece bem o sul do Líbano nos diz que já há uma guerra lá, ainda que de baixa intensidade, entre Hezbollah e Israel. Israel desocupou várias cidades no norte do país. Então, ao contrário da região do envelope de Gaza, do sul de Gaza, onde há já uma certa normalidade, naquela região norte de Israel, a população abandonou suas casas e até agora não voltou.
Então Israel precisa resolver essa situação. Agora, como resolver? Sozinho Israel vai resolver contra o Hezbollah, já tendo dificuldade contra o Hamas, tendo essa questão do Mar Vermelho, dificuldade inclusive para acessar o porto de Eilat, dificuldade com os navios, com as embarcações, não só de Israel, mas também de israelenses e eventualmente até de grandes empresários sionistas. Então, o que eu vejo nesse contexto é que é muito provável que Israel esteja provocando uma resposta do Hezbollah. E essa resposta do Hezbollah justifica a entrada de outros atores, justifica uma intervenção, justifica eventualmente até que haja uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, e essa reunião no Conselho de Segurança da ONU possa determinar o seguinte, e aí com 5 membros, com Rússia, com China, com França, com Grã-Bretanha, com Estados Unidos, com 5 membros com direito de veto, mesmo eventualmente com o interesse da China na questão de ter a participação nas navegações no Mar Vermelho, no Mediterrâneo Oriental, enfim, né, na parte dessa contenda. Mas você pode levar para o Conselho de Segurança a ideia que remonta ao seguinte, olha, Israel tem uma ameaça existencial, então o apelo dessa ameaça existencial, sob o ponto de vista de resolução que já existe, que é 1701 de 2006, fala que o Hezbollah não pode estar lá perto, fala que o Hezbollah não pode ter os armamentos que tem, que ele tem que entregar os armamentos para o exército libanês, e aí você pode ter, ao contrário do exercício de direito de veto dos Estados Unidos que a gente vê agora, obrigado Renata pelo Pix, mas você pode ter o seguinte, você pode ter eventualmente até uma abstenção da China, eventualmente até uma abstenção da Rússia e talvez até da França, tá? Mas uma resolução que obrigue o Hezbollah a se curvar ao exército libanês. Seria uma maneira também de fechar, vamos dizer assim, uma das possibilidades de ameaça existencial a Israel. E o apelo político é enorme, vocês sabem como é que trabalha o lobby pró-Israel. Né? Criar o fato consumado desse conflito com o Hezbollah pode ser uma saída para Israel, com a dificuldade que tem em relação à construção dos múltiplos frontes que se efetivaram.